Bom, no livro de Jeremias, capítulo 32, né? Jeremias, nosso amado irmão, que está agora na glória, né? Fez o trabalho dele, obedeceu a Deus, inclusive a vida dele era dura, né? Porque estava no meio de um povo rebelde, né? Que estava sempre saindo do caminho de Deus, né? Como hoje, né? Tem muitos rebeldes, né? Que ouvem a palavra de Deus, mas não dão crédito, né? Então é uma trabalheira para tirar esse povo das trevas. Mas antes de entrar em Jeremias 32, a primeira coisa que nós queremos lembrar para você, meu irmão e minha irmã, é que essa conversa que os líderes religiosos, né, do Brasil e do mundo, né, principalmente os principais aqui do Brasil, né, que é o Caim Macedo, o Silas Malacheia, Valdemir Jussodiabo, R.R. Suado e o tal do Agenor Truque, Marcos Miliciano, entre tantos outros que estão por aí pregando heresias, né? E não é da agora não, alguns já têm 60, 70, 50, 40 anos mentindo para o povo, explorando, arrancando o que as pessoas têm e o pior, destruindo a mente das pessoas, cauterizando a mente das pessoas, levando-as para as trevas e afastando totalmente de Deus. E a conversa deles sempre é a mesma. Para arrancar o dinheiro das pessoas, a conversa deles sempre é a mesma. Você precisa sacrificar, precisa dar dízimo, precisa dar oferta, precisa dar tudo que você tem, porque esse dinheiro que você dá aqui no templo religioso, nós vamos usar supostamente para ganhar almas, ganhar os sofridos, aqueles que estão no mundo, né? Que são do mundão, que estão nos vícios, né? Então a conversa deles é só essa, né? E se as pessoas forem tomar conhecimento mesmo dos bastidores, vão constatar que eles estão piores do que essas pessoas que eles estão falando, né? Porque muitos estão no vício, na prostituição, sacerdotes, pastores, bispos, padres, apóstolos, né? Esses que se dizem religiosos, donos da verdade, da moral, da santidade, esses estão na prostituição, nas boates, alguns até usam drogas, estão envolvidos com tráfico, estão envolvidos com tráfico de divisas, né? Evasão de divisas, estão envolvidos com assassinatos, com uma série de coisas, mas ali naquele palco que eles chamam de altar, eles se apresentam com seus ternos de 50 mil reais, né? Seus sapatos de 20 mil, seus relógios de 200 mil reais, eles se apresentam ali como santos, como deuses, como enviados de Deus, né? E a conversa é sempre a mesma, nós precisamos ganhar as almas. Inclusive, eles dizem para o povo que estão lá dentro desses templos religiosos que precisam ganhar as pessoas que estão no mundo, levar o evangelho, né? Que é evangelho ninguém sabe, é evangelho de dar um nó na fronha, né? Eles dizem que a pessoa tem que dar um nó na fronha e levar lá no templo deles, né? Que evangelho é esse? Evangelho de corrente, você fazer corrente, tomar banho de arruda, passar no sal grosso, pegar uma porta de madeira e dizer que você vai passar naquela porta que simboliza Jesus, né? Lhe dar uma rosa ungida, derramar azeite na sua cabeça. Isso é a pregação do evangelho? Isso é evangelho? Você que é um cristão, que é um filho de Deus, mesmo que você esteja enganado, você não consegue entender que isso não é evangelho? É para isso que eles pedem sacrifícios dia e noite, dízimos e ofertas, em nome do Senhor Jesus Cristo, usando o nome de Deus em vão? Isso é evangelho? Mandar você fazer fogueira santa ou fogueira anta de Israel, num monte falso, num monte fake que eles subiram, o Macedo subiu aí durante quase 40 anos subindo esse monte, e ele não sabia que aquele monte não era um monte Sinai, que era um monte fake, que era um monte falso? Ele sabia sim. Então eles estão supostamente colocando na sua cabeça, cauterizando a sua mente, que aquele dinheiro, que esse dinheiro que eles pedem é para salvar as almas que estão perdidas no mundo. E que você que está dentro dessa ratoeira, desses verdadeiros açarpões,
Você já está salvo, mas você precisa ajudar para salvar os que estão lá fora, inclusive a sua família. Né? Tem até a tal da corrente da família que eles fazem, que é para você dar oferta, dar dízimos para a sua família. Agora, para onde vai todo esse dinheiro? Porque eles não compram um rolo de papel higiênico, eles não compram material de limpeza para limpar os banheiros, limpar as suas igrejas, os seus templos, que não é igreja. A gente fala igreja para você entender. Isso não é igreja. Isso é um covil de salteadores, todos eles. Então tudo o que se faz dentro desse centro religioso é reunindo pessoas e pedindo dinheiro. Os obreiros, eles têm que comprar uniforme, eles têm que dar dízimos, dar ofertas, comprar material de limpeza, comprar o tal do suco de uva, o pãozinho para fazer a tal da Santa Ceia, que de santa não tem nada. Né? Eles têm a obrigação, eles têm escala, eles têm que ficarem ali atendendo o povo. Enquanto eles estão lá nos seus carros de luxo, no ar-condicionado, nos seus bons apartamentos, os obreiros têm que estar lá limpando as igrejas, fazendo tudo. O grupo jovem, né? Eles ficam ali preparando os jovens, porque aqueles jovens que é sangue novo, preparando para que eles aprendam a roubar. Você que é do grupo jovem, você está aprendendo a roubar. Você, evangelista, você está aprendendo a roubar, a como enganar as pessoas. E tudo por trás de uma capa religiosa. A igreja do Valdemígio Só Diabo, você veja, ainda é pior ainda. Tudo que não presta tem ali dentro. Ele é um caloteiro, não paga os imóveis. Você que tem imóveis que já alugou para ele, você sabe disso, que eles não pagam. Eles dão calote, né? Eles devem aluguéis atrasados, tudo. Então, para onde vai todo esse dinheiro? Esse dinheiro vai para as empresas que eles têm, né? O Macedo, por exemplo, tem rede de televisão, de rádio, vai para pagar os funcionários, né, das empresas, os artistas, os repórteres, vai lá para a fazenda, né, que ao invés de você estar assistindo outra coisa, você fica lá dando audiência para eles, vai para essas pessoas. Para a Xuxa, para o Rodrigo Faro, e eles estão certos, eles são profissionais, são artistas, tem que receber mesmo. Isso não vai para ganhar almas. Nada que você faz aí dentro vai para ganhar almas. E vai para quê mais? Para eles comprarem empresas, mansões, os melhores apartamentos, né, os melhores carros, tudo de bom para ele, para o luxo deles. Esse dinheiro não vai para o pobre, que eu falo dinheiro porque isso não é oferta para Deus. Deus nunca lhe pediu nada. Você está dando todos esses anos à toa. Né? Você está dando para eles, vocês estão sustentando os cães gulosos, os lobos vorazes. Esse dinheiro não vai para os órfãos, para as viúvas, para as pessoas que estão nos asilos, não vai para os mendigos, não vai para ninguém. Esse dinheiro vai para eles gastarem como quiser e bem entender. Então, você que supostamente está dando dinheiro a esses homens, achando que eles vão reverter esse dinheiro em pessoas que estão no mundo, eles dizem que essas pessoas do mundo estão perdidas. Na verdade é o oposto. Quem está perdido é você que está aí dentro. Quem está perdido nas trevas são eles. E outra, eles dizem que é para salvar as almas. Agora eu pergunto, quem é que salvou as almas? O Senhor Jesus Cristo. Está escrito na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo já salvou a humanidade faz 2000 anos. Todas essas pessoas que você vê andando para cima e para baixo no mundo, toda essa multidão em todos os países do planeta, em todo lugar onde você vê uma pessoa, essas pessoas já foram salvas. Eles fazem você ficar nesse mundo aí dentro, preso nessa bolha com a mente fechada, e quando você sai daí de dentro, você olha as pessoas nas ruas andando, você acha que aquelas pessoas são todas endemoniadas. Não, essas pessoas não são endemoniadas. Elas têm vícios, elas têm problemas, elas têm fraquezas, elas estão na carne. Sabe por que elas estão assim? Justamente porque elas não conhecem o Evangelho. Elas estão salvas, mas elas estão praticando tudo de ruim, matando, roubando, fazendo tudo que não presta. Sabe por quê? Porque elas não ouvem o Evangelho, nunca ouviram o Evangelho.
Porque isso que eles pregam em rádio, televisão, essas doutrinas da Igreja Católica que vem há mais de 2000 anos, isso não é evangelho. E deixando claro que nós não temos nada contra o judeu, contra os nossos irmãos católicos, não, contra os nossos irmãos evangélicos. Nós estamos falando de líderes mentirosos, de lobos vorazes, de homens enganadores, que usurpam a palavra de Deus, adulteram a palavra de Deus e conta mentiras para o povo a respeito de Deus. Está dando mala informação há mais de 2000 anos, começou com a católica e agora esse movimento evangélico que já está aí há uns 300, 200, 100 anos, não sei, desde Martim Lutero que começou essa parafernália de pentecostal, de evangélico, disso e daquilo. E eu já vou lhe dizer, qualquer um que não esteja pregando, qualquer um, não pode generalizar, tem que generalizar sim. Qualquer um que não esteja pregando o novo pacto, a nova aliança feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, qualquer um que não esteja pregando a nova aliança, o evangelho da graça de Deus, estão debaixo de maldição, estão vivendo na mentira, estão pregando suas próprias doutrinas, seus próprios ensinamentos que aprenderam maquinalmente, estão pregando seus próprios pensamentos da sua carne, não estão pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o evangelho espiritual. Você está entendendo? Todos, sem exceção. E se um dia eu vier aqui começar a pegar campanha, pegar qualquer outra coisa que não seja isso aqui, eu também estou no meio deles e sou da laia deles. Estou caído de entendimento, estou caído da graça, estou fora de sintonia com Deus. Ainda que seja eu que chegue aqui pregando outra coisa que não seja isso, você não deve receber. Imagine desses homens. Então, para você entender, tudo o que eles fazem é dizendo que você tem que ajudar a obra de Deus, socorrer a obra de Deus. Imagina Deus ouvindo uma coisa dessa, que alguém tem que socorrer Deus. Deus deve ficar olhando assim, dizendo: o que é que essa formiga está falando aí? O que é que esse mentiroso está falando aí? Que alguém tem que me ajudar a socorrer a minha obra. A obra de Deus é o ser humano. A obra que Jesus veio fazer foi o que ele disse: o espírito está pronto, eu já salvei. O que ele veio fazer aqui foi salvar o nosso espírito, né? Não veio aqui salvar a carne de ninguém. É claro que nós temos um tempo de vida aqui, um tempo de validade. E se não morrermos novo, de velho nós não escapamos. Como minha avó dizia: meu filho, viva a vida, porque se você não morrer novo, de velho você não escapa. Não importa se é com doença, se é isso, se é aquilo, um dia todos morrem. De alguma maneira todos vão sair daqui, né? Mas por isso que Jesus disse: eu vim salvar o espírito. Quando ele diz assim, o espírito está pronto, seu espírito está salvo, está pronto, né? Mas a sua carne para nada aproveita. Tu és pó e para o pó voltará. Seu corpo vai voltar para a terra, para o pó da onde ele veio, e o seu espírito será recolhido, colocado num corpo novo de glória, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos viver eternamente com Deus. Estaremos voltando para a nossa pátria. A nossa pátria está nos céus. Você não está vendo essas pessoas no mundo inteiro que agora faleceram com esse problema do coronavírus? Saiba que essas pessoas estão salvas. Você sabe qual foi o problema delas? O problema delas foi que elas viveram a vida inteira aqui nesse mundo e não conheceram o Evangelho. Mas salvas elas estão, porque Jesus na cruz morreu por elas. Jesus salvou elas, mas elas talvez não tiveram oportunidade de conhecer esse Evangelho da graça aqui que você está tendo oportunidade de conhecer, para que você possa desfrutar e viver já aqui. Elas foram salvas. Mas elas tinham vício, tinha isso, tinha aquilo outro. Isso para Deus é carne, isso para Deus não interessa. O que interessa para Ele é o que Ele fez na cruz do Calvário. É o que Ele fez pelo nosso espírito, a salvação do nosso espírito, não é nem da nossa alma, porque a nossa alma, ela não é o espírito. Existe corpo, alma e espírito. A nossa alma está ligada ao homem.
terreno, está ligada aos 5 sentidos, está ligada a esse mundo. Quando o corpo morre, a consciência, essa alma, os pensamentos desse mundo, isso também deixa de ser, desaparece. O que volta para Deus é o espírito, é o homem espiritual. Não existe negócio, as almas no céu, não existe alma no céu. Isso é questão de interpretação que os teólogos colocam, achando que alma e espírito é a mesma coisa. Não, nós temos os 5 sentidos. Para que eu preciso de 5 sentidos? Para mim, pegar as coisas aqui na terra, andar, me locomover, para me sentir, para me poder falar. É isso aí. É os 5 sentidos que se chama alma. Agora existe uma outra parte, que é o espírito, que está dentro. Os 3 estão unidos, corpo, alma e espírito. Você tem que alimentar os 3. O corpo se alimenta de comida, vitaminas, sais minerais, feijão, arroz, água, mocotó, acarajé, sarapatel, para quem gosta, frutas. O corpo se alimenta disso. E a alma? A alma se alimenta de quê? Dos sentimentos, do prazer. Quando você está com seus filhos, com a sua família, quando você recebe uma boa notícia, quando você recebe o seu salário, quando você compra um carro novo, quando você desfruta das coisas desse mundo, né? Da paz, do sossego, quando você recebe coisas boas nesse mundo, quando você faz lazer, quando você faz sexo com a sua esposa, né? Então tudo isso alimenta a alma. Mas não, aí fica faltando o espírito. Qual é o alimento do espírito? Os 2 estão alimentados, o corpo e a alma estão alimentados. Aí faltou o espírito. O que é o espírito? O que alimenta o espírito? Você sabe o que alimenta o espírito? Só uma coisa. Não existe em lugar nenhum nesse universo que possa alimentar o seu espírito. A única coisa que alimenta o seu espírito, o meu, o seu e de toda a humanidade, sabe o que é? A palavra de Deus. E a palavra de Deus não é historinha de Moisés, de lei e de mandamentos, de cerimônias, não. A palavra de Deus está onde? No seu evangelho, o evangelho da graça de Deus. Por isso Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá vendo? Qual que é a palavra que sai agora, hoje, nesse exato momento da boca de Deus? É mandando você fazer campanhas, votos, sacrifício? É mandando você se enfurnar dentro de religião? Aprender um monte de doutrina, de guardar sábado, de não poder doar sangue, de não poder usar batom e tem que ter cabelo grande e que isso é a palavra de Deus? Não. Então, o que alimenta o seu espírito é a palavra de Deus. Lá no Velho Testamento, não sei quem, agora não me lembro agora, mas você pode procurar depois aí, que eu não sei em que profeta que falou isso. Deus falou através do profeta que haveria dias que o homem teria fome e sede, não de comida e nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. E esses tempos são agora. Porque o que você ouve aí através de rádio, de televisão, de toda essa parafernália que você ouve aí, não é a palavra de Deus. São homens na televisão alucinados, dando as contas dos bancos para você depositar dinheiro para eles. Mandando você dar um nó na camisa, na fronha, na cueca, não sei aonde, levar lá. Bruxaria, feitiçaria, tudo que não presta. Outros no rádio adivinhando. Fale, irmão, o seu RG, que através do seu RG, do seu CPF, eu vou falar toda a sua vida. Que a sua mulher está com outro homem, que o seu marido está com outra mulher. Só coisa maligna. Esse tipo de coisa, cair pelo poder de Deus, o tal do retetê, tererê, não sei o que é, que pulam e caem embora. Isso é evangelho? Você que é uma pessoa sensata, isso é evangelho? Você acha que Deus é algum louco, é algum psicopata para colocar as pessoas fora de si, caindo, estribuchando? Sabe para que é tudo isso? Tudo isso é por dinheiro, tudo isso é carnalidade. São mentes carnais ativadas de líderes, levando outras pessoas à ilusão, ao fascínio, à mentira, à carnalidade, à feitiçaria, que é uma das obras da carne, da mente carnal. Então, você tem que entender isso. O seu corpo se alimenta de arroz, feijão, vitaminas, sais, minerais. A sua alma se alimenta de quê? Disso que eu te falei, do prazer. A sua alma se alimenta dos 5 sentidos. Quando você está bem, né?
pelo menos humanamente falando, você está bem, você está alegre, né? Ainda que uma alegria passageira. E o seu espírito, ele se alimenta da palavra de Deus. Então, quando você se alimenta da palavra de Deus, o seu espírito cresce, a sua alma, ela está abençoada, porque o seu espírito reforça a sua alma, porque o Espírito de Deus está dentro do seu espírito e ele te guia, e você está bem no seu corpo, você tem saúde, né? E se porventura você tem algum problema, você tem o seu espírito fortalecido, né? Então, a nossa função como seu irmão, como cristão, é levar a verdade. A Bíblia diz: fale cada um a verdade ao seu próximo, né? E nós estamos aqui procurando levar a verdade para você. Nós não somos os donos da verdade. Nós aqui dos canais de denúncia não somos os donos da verdade. Mas o dono da verdade está dentro de nós, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Então, essas pessoas que faleceram e que estão falecendo e que vão falecer por causa desse vírus, ou seja lá por que for, elas estão salvas. Por isso que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, certamente a palavra da cruz, ou seja, o que é a palavra da cruz? A mensagem da cruz. Que Jesus morreu, ressuscitou, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo. Tem muita gente que não sabe disso ainda. Ele fez isso há 2000 anos atrás. Mas aí o apóstolo Paulo diz, certamente, irmão, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Tá vendo? Se perdem. Não é que a pessoa está indo para o inferno, ela não pode anular o que Jesus fez por ela. Você não pode anular a graça de Deus. Você pode anular sim para você, na sua vida. Mas o que Deus fez, o que Jesus fez na cruz, ninguém pode anular. E ele fez por quem? Por essas pessoas que estão dentro das igrejas, do sistema religioso? Apenas por essas pessoas? Não. Ele fez por toda a humanidade. Toda a humanidade. O único problema, por que Jesus mandou pregar o Evangelho? Mandou pregar o Evangelho para que as pessoas saibam o que ele fez e comece já a tomar posse do reino de Deus aqui. Comece a desfrutar da vida de Deus aqui. Comece a crescer no entendimento, no amor, na graça de Deus aqui. Se isso tivesse sendo feito há mais de 2000 anos atrás, até agora, você ia ver que esse mundo era um paraíso. Porque uma pessoa que conhece a Deus, conhece o Espírito Santo, tem Deus dentro dela, tem entendimento de Deus, ela jamais vai praticar obras da carne, ela jamais vai dar um tiro, vai dar uma facada, vai fazer coisa maldade com ninguém. Ainda que ela seja a pessoa mais má desse mundo, o amor de Deus vai constranger ela a viver no Espírito. E é o Espírito quem combate as obras da carne. Que essas obras da carne estão em nós, a maldade está em nós. O apóstolo Paulo disse, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Veja, um homem que era cheio do Espírito Santo, ele diz, eu tenho cuidado com a minha carne, porque na minha carne não habita o bem. Na nossa carne o que tem? Os nossos desejos. Quais são os desejos? Prostituição, lascívia, bebedice, inveja, glutonaria, homicídios. Está lá em Gálatas 5,16. É uma lista grande, enorme, interminável. Ele deu só uma palha ali. Por isso que ele diz no final, e coisas semelhantes a essa. Tudo que você pensar de ruindade que está nesse mundo são obras da carne. E essa carne ela precisa ser anulada. Ela precisa ser dominada. E ela só é dominada quando você se conhece espiritualmente. Para que você domine. Não é a carne dos outros, a sua própria natureza terrena. Para que você não cometa maldades. E por que o mundo, cada dia que passa, fica perverso? Porque cada dia que passa, as pessoas estão mais na escuridão. E outras pessoas que estão fora do sistema religioso, elas ficam vendo através de rádio, de televisão, elas ficam vendo os escândalos. Aí é que elas se afastam mais, aí é que elas não querem mesmo a palavra de Deus. Porque esses homens, é o que Jesus disse, eles não entram no reino de Deus e nem deixam ninguém entrar. E se você não sabe, esses homens que aparentemente estão pregando o evangelho, eles são filhos da perdição, né? Mas por que Deus permite isso? Porque Deus é soberano, Deus faz todas as coisas com um propósito. Até esses filhos da perdição têm um propósito.
porque eles fazem você conhecer as trevas. E se você não conhecer a escuridão, você não vai saber o que é a luz. Eles foram criados para isso. Né? Veja o que diz em Provérbio, lá em Provérbios 16:4, né? Diz assim: o Senhor fez todas as coisas. Olha aí, quantas coisas? O Senhor fez todas as coisas, até o perverso para o dia da calamidade, ou seja, da perdição, tá vendo? Aí bem você fica pensando, mas como é que, será que Deus não tá vendo esse Macedo, esse Silas, esse Valdemiro, esses homens roubando o povo na cara dura, as pessoas seguindo eles, cegas? Pois é, mas quando essas pessoas abrem os olhos, podem ver aqui, ó, existem vários testemunhos aqui nos canais de denúncias, né? Do Alfredo Paulo, do Davi Vieira, do Marcelo Roque, do Palhaço Cristão. Veja quantos testemunhos tem aqui de pessoas que dizem: meu Deus do céu, como eu pude passar tanto tempo dentro daquele lugar, como eu fui enganado 20 anos, como eu fui escravizado 30, 40 anos. Meu Deus, onde que eu estava com a cabeça que eu não vi que esse Macedo era um psicopata, era um enganador, que esse homem estava vivendo na riqueza e eu na pobreza, e ele me arrancando tudo. Ah, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, né? Não, pois é, Deus permitiu para que hoje você nunca mais volte para as trevas. Por isso que está aqui em Provérbios 16:4. O Senhor, olha aí, o Senhor fez todas as coisas, até o perverso para o dia da perdição, tá vendo? A hora deles vai chegar também. O que é bom está guardado para eles. Né? Você vê que Deus não tinha o faraó lá? O faraó não estava lá deitando e rolando? Né? E depois Deus disse: para isso mesmo, faraó, te levantei, te criei, para mostrar a minha glória em ti. E Deus está mostrando, né? Deus agora está revelando a palavra dele aos seus escolhidos. Então saia dessa conversa desses homens que ficam pedindo ajuda para a obra de Deus. Não deixe essa televisão sair do ar, esse canal sair do ar. E o Valdemiro chora, e aquela falsidade tentando pegar você pela mente carnal, pelos seus sentimentos, trabalhando na sua alma. Mas o seu espírito está lá quietinho dentro de você. Você está sendo levado pelos sentimentos, pelos sentidos, pela sua alma, pela sua mente carnal. É na sua mente carnal que ele trabalha, para que você dê o dinheiro para eles. Porque as almas estão lá fora no mundo se perdendo, indo para o inferno. Não, nenhuma dessas pessoas estão indo para o inferno. Sabe por quê? Porque todas essas pessoas pertencem a Deus. Todas essas pessoas já foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Eu não estou aqui fazendo a obra de Deus, nem salvando a alma de ninguém. Eu estou fazendo o que o Senhor Jesus Cristo mandou, anunciando a salvação, anunciando o Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas palavras. Evangelho que o Senhor Jesus mandou pregar é dizer isso para você e para as outras pessoas, para o mundo inteiro, o que ele fez por elas na cruz. Porque se elas não tiverem conhecimento disso, elas vão continuar vivendo a vida delas na carne. Uns vão continuar matando, outros vão continuar nos vícios, outros vão continuar até morrer. Serão salvas espiritualmente, porque o espírito delas já está salvo. Porém, nessa terra, elas não vão desfrutar desse conhecimento. E é isso que Deus quer, que você desfrute desse conhecimento já aqui na terra. Por isso o apóstolo Paulo diz que aqueles que receberam a abundância da graça, já aqui na terra vivo, reinarão em vida. Não é só quando ir para o céu, quando tudo acabar, não. Você já vai reinar aqui. Já vai ver a glória de Deus já aqui, já vai ter paz, alegria, sossego, tudo aqui tem entendimento. E quando você sair daqui, graças a Deus, é o que o apóstolo Paulo disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então essas pessoas no mundo, elas precisam tomar conhecimento disso. Ah, mas tem os que é de Deus, o que não é de todos são de Deus, até o perverso, você está vendo? Até o perverso Deus criou ele para um propósito. Então você que porventura perdeu um parente,
que foi vítima desse vírus, fique tranquilo, ele está salvo. A única coisa que foi para o pó foi o corpo. Pode acreditar nisso, meu irmão e minha irmã. A sua mãe, o seu irmão, o seu parente, ele está salvo. Ele está bem agora nesse exato momento. A única coisa que aconteceu com ele é que ele não teve condições de conhecer o Evangelho, porque não houve quem pregasse a verdade para ele. Porque o que esses homens estão fazendo é pedindo dinheiro o dia inteiro, 24 horas, eles não pregam o Evangelho, né? A função do Evangelho é essa, é dar conhecimento. Veja o que Deus diz em Jeremias 32, no versículo 26. Ele diz assim, a resposta de Deus a Jeremias. Deus dizendo, então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Olha, quando Deus falou isso, ele não tinha nem se vestido de carne ainda. Ele falou isso aqui há 700 anos antes da vinda de Jesus. Ele disse para Jeremias, está vendo? Mesmo sem ir na cruz ainda, sem se manifestar, sem ter se vestido de carne, lá no Velho Testamento, Deus já disse isso aqui, ó. Eu sou o Senhor de todos os viventes, não é de alguns, não é daqueles que estão na Assembleia, na Universal, ou seja, lá onde for, em igrejas. Não, eu sou o Deus de todos os viventes. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Né? Acaso tem alguma coisa que possa chegar a mostrar para Deus, isso é uma maravilha? Não, ele é o Deus de todos os viventes. Olha, irmão, quem não está aqui na nossa igreja está indo para o inferno, está com o diabo. Não. Deus é o Deus dessas pessoas. Quando você sair na rua e você vê essas pessoas andando, seus parentes, as pessoas em geral, olhe para elas com amor. Não importa o que aquela pessoa está fazendo segundo a carne. Olhe para aquela pessoa com amor, porque aquela pessoa é um escolhido de Deus. Ela simplesmente está cega, ela simplesmente não sabe que é de Deus. Elas são ovelhas do Senhor Jesus, como o Senhor Jesus falou uma época, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele falando para os judeus, mas aí ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, ou seja, não do meio do povo judeu, que somos nós. A mim me convém conduzi-las. Conduzi-las para onde? Para o reino dele. Né? Ele sabia que ele ia para a cruz e ia fazer isso. Certa vez, Jesus olhando para as pessoas, Jesus estava no monte, depois dele dar a palavra, orar, ele disse assim para os discípulos, tenho pena dessa gente, que são como ovelhas sem pastor. Olha para aí! Como ovelha sem pastor? Ele não estava ali? Ele não era o pastor? Pois é, ele era o pastor, mas ele sabia que enquanto ele estivesse no corpo físico, naquele momento, ele não poderia guiar aquelas pessoas. Primeiro ele tinha que ir para a cruz, morrer, ressuscitar, vir através do espírito dele, entrar em todos os espíritos, para que ele pudesse guiar todas essas pessoas, a mim, a você e a todos. E haverá um só rebanho e um só pastor. O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que está aí dentro de você. Você talvez não saiba, mas ele está aí dentro de você. Né? E você está aí seguindo Silas, seguindo Valdemiro, seguindo Agenor, seguindo Macedo, seguindo essa gente. Que você vê nitidamente na cara dele que é um psicopata, é um malandro, só pensa em dinheiro, não tem nada a ver com Deus. Você fica impressionado porque você vê que ele fez um templo, né? Que tem aquela multidão que está ali, está todo mundo sofrendo. Se você for pessoa por pessoa ali, cada um está num sofrimento. E você pensa que está todo mundo abençoado ali, só porque você está ali no meio. Aquela coisa bonita, aquela música, aquela coisa. É tudo ilusão, tudo para fascinar os seus olhos. Né? Templo bonito, cadeira confortável, toda aquela coisa, aquele ar de santidade, aquela arca, aqueles negócios, né? Tudo besteira. Deus não habita em nada disso, Deus está dentro de você. Acorde para a vida, meu irmão. Acorda, obreiro, acorda, jovem evangelista, você membro, acorda. Desperta, ó tu que dorme, e Cristo te ressuscitará. Está escrito. Você está aí fazendo a obra do Macedo. Você não está fazendo obra de Deus coisa nenhuma. Pare de blasfemar contra Deus dizendo que você está fazendo a obra. Você está limpando o templo. Você está limpando o templo dele. Você não está limpando o templo de Deus. Você não está sacrificando para Deus.
Porque a obra de Deus já foi feita 2000 anos atrás. Ele não mandou ninguém fazer obra. Ele não disse ide por todo mundo e fazer obra. Ele não disse isso. Ele diz ide e anunciar o evangelho. Anuncia que eu aqui na cruz já tirei os pecados, já venci o diabo, a morte, que essas pessoas estão salvas. Avise para seus irmãos que eles estão salvos. Estão abençoados, são eleitos, mais que vencedores, pedra viva, luz do mundo, sal da terra, bom perfume de Cristo, tudo de bom, e que eu sou o Pai deles, e que eles estão livres do pecado, da morte, do inferno, de tudo. É isso que é evangelho. Não é a gente estar aqui apontando ninguém, não. Isso é o evangelho. Anunciar o evangelho. Jesus não disse ide fazer campanha, fazer votos, sacrifício. Não, Jesus não falou nada disso. Então, não vá nessa que esses homens estão recolhendo dinheiro seu para salvar as almas no mundo. Porque eu garanto a você, pessoas que estão do lado de fora desse sistema, que são de Deus, né, e não sabem também, elas têm muito mais consciência do que você que está aí dentro. Totalmente dominado, porque elas estão fora, elas conseguem ver que você está sendo enganado. Essas próprias pessoas que você dizem que é do mundão, às vezes o seu próprio familiar, está conseguindo ver que você está doente, você está fanático, você está pegando tudo dentro de casa, vendendo para dar nessas igrejas, você dá todo o seu salário. As pessoas que estão do seu lado, elas estão vendo isso, o seu marido ou a sua esposa, todo mundo na sua família está vendo isso, que você se tornou um fanático. Você se afastou da sua família, porque todo mundo na sua família que não está na igreja está com o diabo, porque eles botaram na sua cabeça isso. Né? No entanto, eles quando saem dali do templo, eles vão passear de lancha, de helicóptero, eles vão para Miami, eles tomam vinho, eles vão para os melhores restaurantes, eles fazem tudo o que todo mundo faz, mas você tem que, o seu direito é ficar escravizado ali dentro da igreja. Você já viu que o Macedão ele gosta de falar essa palavra? Você tem que ser servo. Servo. Ele adora falar que você tem que ser servo e sacrifício. Você tem que sacrificar. Ele chega a encher a boca. Pois é. Então, meu amigo, abra os seus olhos. Esses homens não estão fazendo obra nenhuma de Deus. Esses homens não estão recolhendo o seu dinheiro para ganhar alma nenhuma. Jesus já salvou toda a humanidade. E lá no Salmo 24, Deus diz: toda a terra é minha. Toda a terra é o quê? O que é que Deus está falando? Salmo 24, 1. Toda a terra é minha. Você está ouvindo o que Deus está falando? Toda a terra. Não, essa terra é do diabo. As pessoas que estão no mundo estão endemoniadas. Toda a terra é minha. E tudo o que está dentro dela. Tá vendo? O que é tudo? Tudo é tudo. Abra os seus olhos, meu amigo, e saia imediatamente desse sistema religioso podre, do meio desses cães gulosos, lobos vorazes, desviados da verdade e enganadores. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal, faça os seus comentários, compartilhe esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, para todo o planeta, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.